Olá, turma. Bem-vindos à nossa segunda aula à distância, nessa quarentena, da disciplina Matemática Aplicada à Economia, do professor Ricardo Feijó. Novamente, teremos a exposição das aulas, gravadas com apoio do software PowerPoint. O arquivo agora é um vídeo no YouTube, para que vocês possam assistir até mais de uma vez. E no meio da aula, ou em algum canto da aula, um determinado ponto da aula, eu ditarei uma questão, uma única questão. Essa questão deve ser encaminhada pelo meu e-mail e servirá como controle de frequência, como fizemos com a primeira aula, ok? Vamos lá então? Muito bem. Hoje temos um tópico novo no curso, que são as equações diferenciais de ordem elevada. As equações diferenciais ordinárias, ou seja, que envolvem derivadas parciais, mas derivadas simples, nós vimos anteriormente, nas aulas anteriores, o caso da equação de primeira ordem, linear e não linear. No caso da linear, vimos alguns tipos de equações, como equação de Bernoulli, equação de Riccati, e algumas situações mais simples, em que conseguimos resolver mesmo para o caso não linear. Agora veremos as equações de ordem elevada. Agora não temos apenas a derivada primeira envolvida, temos derivadas de ordem mais elevada. Muito bem. Agora nós vamos trabalhar com expressões que envolvem derivadas acima de 1. Por exemplo, d2y, dx2, onde y é a variável dependente e x a variável independente. Podemos genericamente expressar numa equação, um exemplo, d2y, dx2 é k vezes y. Ok? Então, nesse tipo de equação, aparece a taxa de variação da taxa de variação, ou a derivada segunda. Portanto, temos aí uma equação diferencial de segunda ordem. Vamos trabalhar com equações de segunda ordem e depois vamos trabalhar com equações de ordem ainda mais elevadas. No caso das equações de segunda ordem, veremos apenas as equações lineares. Começando com o caso mais simples, de coeficiente constante e termo variável, e depois vejamos se é possível resolver o caso em que eu tenho coeficientes e termo variáveis. Tá? Agora nós vamos trabalhar apenas com o caso de coeficiente constante, A1, A2 até AN, e o termo B constante também. Depois veremos o caso do termo variável. Então, aqui tem a representação genérica dny, dxn mais A1, dn menos 1y, dxn menos 1 mais, mais an menos 1, dy, dx, mais an, y igual a b. Tá? Eu posso representar assim, utilizando a notação de Leibniz tradicional, né? Que é esse dny, dxn genérico. E também eu posso indicar as derivadas por um sobreíndice. Tá? Então, sobre índice n é a ordem da derivada. Tá? Então, em termos de notação com sobreíndice, indicando a derivada, poderíamos escrever essa equação como sendo dn sobre índice n de t, mais a1, y, n sobre índice n de t, mais a1, y sobre índice n menos 1t, mais a n menos 1, y1 de t, índice 1 apenas, né? Significa a derivada simples, mais a n y é igual a b, então, conforme a equação 16. Essa equação é tida linear, porque tanto as várias derivadas como a própria variável dependente aparecem no primeiro grau, e também não existe termos cruzados do tipo y vezes a derivada de y. Ok? É um caso em que os coeficientes e o termo são constantes, ela se mantém linear, porque não há nenhuma possibilidade da variável y estar elevada a uma potência maior, tá certo? Do que 1. A variável y e as várias derivadas não estão elevadas a uma potência maior do que 1, exatamente porque os termos, os coeficientes aí e o termo são constantes. Tá? Mais tarde veremos um caso em que o termo b é variável. Muito bem. Equações diferenciais de ordem elevada, vamos começar
vem do caso mais simples de equações de segunda ordem. E mais simples ainda quando se trabalha com coeficientes e termos constantes. Vejamos então. Muito bem. Vamos então trabalhar com o caso de segunda ordem, ou seja, n igual a 2. Né? Usando aquela anotação mais simples, em termos de sobreíndice, podemos escrever essa equação com o termo constante p e os coeficientes a1, a2 constantes, da seguinte forma: y' de t mais a1, y duas linhas de t mais a1, y' de t mais a2, y de t igual a b. No caso, era não homogênea, porque b é diferente de zero. Se for homogênea, naturalmente, b igual a zero. Ok? Muito bem. Conforme nós vimos no caso da equação de primeira ordem, na equação de segunda ordem, a solução geral também pode ser escrita como a soma de dois termos. Um termo que é a solução geral da homogênea, que nós chamávamos e continuaremos chamando de função complementar, e um termo que é uma solução particular, que a gente chama de YP, é uma solução particular da equação completa. A solução particular representa o equilíbrio intertemporal, que pode ser estacionário ou pode ser móvel. Né? E o outro termo, a solução geral da homogênea, dá conta do desvio ou da perturbação de curto prazo. Tá? Se a solução for convergente, né? Quando t tende a infinito, né? A variável dependente tende apenas para a solução particular, ou seja, tende apenas para a solução estacionária ou equilíbrio móvel. Né? Portanto, a solução geral da equação completa, da não homogênea, com b diferente de zero, é simplesmente a soma de yc, a função complementar, a solução geral da homogênea, mais uma solução particular yp da equação completa. Vamos começar analisando a solução particular. A solução particular é qualquer solução, tá certo? Da equação completa da não homogênea. Podemos pensar na solução mais simples. Vamos começar com o caso mais simples, supondo que a particular é uma constante k, k minúsculo. Então, nesse caso, a derivada segunda é igual à derivada primeira, é tudo zero. Porque a derivada de uma constante é zero e a derivada de zero é zero. Portanto, a derivada primeira e a segunda é zero. Substituindo na equação original, ela se simplifica, temos apenas A2 vezes a particular igual a B. Ou a solução particular é B sobre A2, com A2 diferente de zero. Se A2 for igual a zero, essa solução não serve, porque eu não posso dividir por zero. Então temos que buscar outra solução particular. Então vamos pensar no caso mais simples, depois da solução particular constante. E o caso mais simples, naturalmente, é o equilíbrio móvel. Então vamos supor que a solução YP, a solução particular, é K vezes T. Vamos substituir na equação original. Né? Então, significa que a derivada em função de t da particular fica simplesmente k, e a derivada segunda, aí passa a ser a derivada de uma constante, da constante k, que é igual a zero. Né? Então, e a equação original é simplesmente a derivada segunda da particular, né? Mais A1, a derivada primeira da particular, como A2 é igual a zero, o terceiro termo do lado do primeiro membro, do lado esquerdo, desaparece. Então a equação é só essa. E aí nós vamos substituir, né? Substituir no lugar da derivada, substituir a constante k, fica 1 vezes k, e no lugar da derivada segunda é zero, então o primeiro termo no primeiro membro desaparece. Então fica A1 vezes k igual a b, ou k é igual a b sobre A1. Tá? Então, como a solução particular para esse caso, A2 igual a zero, é k vezes t, então ela fica b sobre A1, que é o k, vezes t. Tá? Isso é para A2 igual a zero, e o A1 diferente de zero, porque note que agora eu estou dividindo por A1. Bom, e se o A1 e o A2 forem simultaneamente nulos? Então vamos testar uma terceira solução particular, a terceira solução mais simples, que é a equação quadrática, a equação parabólica. Então a particular passa a ser kt ao quadrado, portanto a derivada fica 2kt, e a derivada segunda fica simplesmente 2k, né? E substitui na equação diferencial original, né? Que só tem o primeiro membro, porque o A1 é zero, o A2 é zero. O primeiro membro é a derivada segunda, então a derivada segunda é 2k, e aí o segundo membro
é B. Então 2K igual a B, então esse K é B sobre 2. Portanto, a solução particular nesse caso, que A1 e A2 é igual a zero, é B sobre 2 vezes T ao quadrado. E assim por diante. Tá? Ok? Tá? Isso vale para equações de segundo grau, segunda ordem, perdão, como nós estamos trabalhando, e vale. Podemos usar a mesma técnica para equações de ordem elevada, quando n é maior que 2. Muito bem. Vamos agora ao caso da função complementar, ou seja, a solução geral da homogênea. Então, vamos escrever a equação homogênea de segunda ordem, y' de t, mais a1, y duas linhas de t, perdão, mais a1, y' de t, mais a2, y de t igual a zero. Tá? Bom, como é que será a solução da homogênea de segunda ordem? Vamos pensar na solução da homogênea de primeira ordem que nós já vimos. Era yt é igual a elevado a menos at. Vou tentar algo parecido para a equação de segunda ordem. Tá? No caso, eu tenho dois coeficientes, então eu vou colocar, no lugar do coeficiente ali, eu vou colocar simplesmente um expoente RT genérico. Tá? E vamos ver como é que esse R se relaciona com os dois parâmetros da equação, A1 e A2. Então vamos chutar uma solução do tipo yt é igual a e elevado a RT. Bom, se a solução geral da homogênea pode ser desse tipo, então a primeira derivada fica, olha, faz a derivada de RT, que é uma função composta, né? Então fica lá em cima só da R a elevado a RT. Na derivada segunda, baixa o R mais uma vez, fica R ao quadrado a elevado a RT. Ok? E vamos substituir na equação original. Então fica a derivada segunda, tá? Eu vou pôr o termo A e RT em evidência, ficou só o R2. Depois o termo de A1, a derivada primeira. A derivada primeira também coloco A e RT em evidência, fica só o R, portanto A1 vezes R, o segundo termo, dentro dos parênteses. E depois eu tenho A2 vezes R, o R é A2 vezes o Y é simplesmente A elevado a RT, que eu ponho em evidência, tá certo? Fica simplesmente A2, portanto, então dentro dos parênteses eu tenho R2 mais A1R mais A2, pré-multiplicando por A elevado a RT igual a zero, certo? Essa equação é satisfeita em duas condições. Se o A for zero, mas isso depende de uma solução muito particular, porque isso depende das condições iniciais, né? Note que E elevado a RT não pode ser zero, ela tende a zero para t igual a infinito, isso se R for negativo, se R for positivo ele explode. Né? Então esse fator não pode ser zero, mas o A pode ser zero, ou então o que está entre parênteses, né? R ao quadrado mais A1, R mais A2 igual a zero. Tá? Muito bem, essa condição, essa equação quadrática, né, essa equação de segundo grau em R, deve se anular. Tá? Essa equação é chamada de equação característica. Tá? Então, para que tenhamos a solução da homogênea, a equação característica deve se anular. Tá? Muito bem. Então, como a equação característica, que é essa equação quadrática em R, e R a gente chama de raiz característica. Como é uma equação de segundo grau, ela tem duas raízes. A gente diz que tem duas raízes características. Ok? Olha, vamos aplicar agora a forma de Bhaskara, tá? Para explicitar as raízes características dessa equação em função dos parâmetros. Né? Então seria menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, que daria, usando a equação característica e os parâmetros, os coeficientes da equação característica, daria menos a1, mais ou menos, raiz quadrada de a1 ao quadrado menos 4a2 sobre 2. Ok? Qual é a soma das raízes dessa equação? Isso aí depois pode ajudar vocês a determinar as raízes características dos exercícios. Então, a soma das raízes, R1 mais R2, o termo que leva a raiz quadrada se cancela, né? Então fica simplesmente o menos A1. Tá? E o produto dessas raízes, simplesmente, você tem um quadrado notável, né? Então é o primeiro termo, né? Mais ou menos o primeiro termo ao quadrado, lá em cima, no numerador, mais ou menos o segundo termo ao quadrado. Então fica menos A1 ao quadrado, mais ou menos
segundo termo ao quadrado, simplesmente desaparece a raiz quadrada. Então, mais ou menos A1 ao quadrado menos 4A2, né, dividido por 4. Né, estou fazendo o produto, 2 vezes 2, 4, que é o produto. Tá? Esse é o valor de A2. Né? Ok? Ok. Então, a soma das raízes é menos A1 e o produto das raízes é A2. Tá? Então, obtendo o valor de R1 e R2, a gente tem as soluções da equação homogênea, que nós tínhamos chutado como sendo um coeficiente A elevado a RT, mas como eu tenho agora duas raízes, então nós vamos ter duas constantes, A1 e A2, né? E aí você tem duas soluções possíveis. Y1 de t é igual a 1 elevado a R1t, usando uma das raízes características, e a outra solução, Y2 é igual a 2 elevado a R2, utilizando a outra raiz característica. Cada uma delas é solução da homogênea. Então, a princípio eu poderia ficar com uma solução, com a outra, com apenas uma, ou eventualmente eu poderia ficar com as duas, né? Porque se cada uma delas é solução, demonstra-se trivialmente, vocês podem fazer isso, a prova é trivial, que a soma delas também é solução. E por que eu preciso das duas? Porque eu tenho que determinar as duas constantes arbitrárias, A1 e A2. Tá? Ok? Por que eu preciso de duas constantes arbitrárias? Porque equações de segunda ordem, elas ficam bem determinadas com duas condições iniciais. Tem aquela condição inicial do valor da função y quando t é igual a zero, como no caso da equação de primeira ordem, mas na equação de segunda ordem eu tenho uma outra condição inicial, que é o valor da derivada de y no ponto zero. Então, eu tenho duas condições iniciais, eu tenho que ter com essas duas condições iniciais eu consigo determinar o valor das duas constantes envolvidas, A1 e A2. Então, eu preciso da combinação linear da solução com cada uma das raízes características. Tá? Então, a solução envolve as duas, uma combinação linear, tá? Uma expressão com dois termos, que envolve as duas raízes características. Então, veja, uma equação do segundo grau, ela pode ter duas raízes características distintas, duas raízes reais distintas, tá? Duas raízes reais idênticas, tá? E pode ter raízes complexas. O caso de raízes reais distintas é o que nós chamamos de caso 1. Portanto, vamos analisar o caso 1. Mas antes disso, nesse slide, eu gostaria de ditar a questão da aula. Tá? Então, a questão da aula aparece na página 490 do Chianchi, quarta edição, na bateria de exercícios 16.1. Eu quero que vocês resolvam e me encaminhem por e-mail o exercício 1. Tá? Isso serve como controle de frequência. Ditado o exercício, a questão da aula, vamos para o caso 1 das raízes reais distintas. Então, como vimos, a solução da homogênea é a combinação linear de cada solução específica de uma raiz característica. Então, YC, a função complementar, a solução da homogênea, é A1 elevado a R1t mais A2 elevado a R2t. No caso de duas raízes características reais distintas, R1 diferente de R2. Ok? Vamos para um exemplo. Seja a equação diferencial, y duas linhas de t mais y linha de t menos 2y de t igual a menos 10. Vamos pegar a solução particular. Tá? Como A1 e A2 é diferente de zero, então pega a solução particular constante, que é mais simples, e nós vimos que essa solução é B sobre A2. Né? No caso B, ou seja, o termo é menos 10, é menos 2. No caso A2, ou seja, o coeficiente que acompanha o y de t, é menos 2. Então fica menos 10 com menos 2, que é 5. Então 5 é a solução particular. Então a solução completa é 5. Agora vamos somar isso com a solução geral da homogênea. Para saber a homogênea, vamos ver a equação característica. Então note que é muito fácil determinar a equação característica a partir da equação original do problema, porque onde tem a derivada segunda aparece um r ao quadrado, onde tem a derivada aparece um r, então fica r ao quadrado mais r menos 2, e onde tem simplesmente a variável yt não aparece nada, então fica r ao quadrado mais r menos 2 igual a zero. Resolvendo isso, né, vamos aplicar a fórmula de Bhaskara, então é menos b, então da fórmula de Bhaskara, né? Então menos 1 mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, que no caso dá 1, né, que é o que multiplica r, menos 4 vezes a vezes c, né,
Menos 4 com menos 2 dá mais 8, porque é menos com menos, né? Então, menos raiz quadrada de 1 mais 8 sobre 2, que é 9, raiz quadrada de 9 é 3, fica menos 1, mais ou menos 3 sobre 2. E aí pode ser 2 sobre 2, que é 1, né? Ou pode ser menos 4 sobre 2, que é menos 2. Então, R1 igual a 1 e R2 igual a menos 2. E a solução fica YT é igual a 1 e elevado a t, que é o R é 1, mais a 2 e elevado a menos 2t, porque R2 é menos 2. Então essa é a solução da função complementar da homogênea. E a solução geral da equação é simplesmente a particular mais a geral da homogênea, ou seja, a geral da homogênea, a1 elevado a t mais a2 elevado a menos t, a1 elevado a t mais a2 elevado a menos 2t, mais 5, que é a solução particular da equação completa. Okay? Muito bem. Vamos agora determinar os valores de A1 e A2 desse exercício. Tá? Bom, aí eu preciso de duas condições iniciais. Não é apenas o valor de yt em t0 igual a 0. Tá? Eu preciso de uma outra condição inicial associada à derivada de yt, seja y' de t. Vamos supor que nesse exemplo y0 é igual a 12 e y' no ponto 0 é igual a menos 2. Tá? E vamos aplicar. Tá? Então, pegando a equação original, né? Lembre-se, a equação original, né, do problema em questão. Y' de t mais y de t menos 2y igual a menos 10. Tá? Vamos aplicar agora y0 igual a 2. Então fica só A1 mais A2 mais 5 igual a 12. Tá? Ou seja, A1 mais A2 é igual a 12 menos 5, que é igual a 7. Tá? E agora nós vamos fazer a derivada dessa equação. Né? Então a gente obtém a expressão da derivada. Tá? Então deriva a equação. Tá? Então fica a derivada, veja que o yt que nós obtivemos é A1 elevado a t mais A2 elevado a menos 2t. Tá? Então, calculando a derivada, então a derivada de et é o et mesmo, o outro fica A2 menos 2 elevado a menos 2t, aí você substitui o zero, então fica só A1 menos 2A2. Tá? Então, usa essa expressão aqui, né, para aplicar. Então, fica A1 elevado a 0 menos 2A2 elevado a 2 vezes 0 igual a menos 12. Então, elevado a 0 é 0, elevado a menos 2 vezes 0, que é elevado a 0 é 1, elevado a menos 2 vezes 0 é 1 também, então fica 1 menos 2A2 é igual a menos 2. Tá? Então eu tenho duas equações envolvendo A1 e A2, tá certo? E duas incógnitas que são A1 e A2. Então a gente resolve facilmente esse sistema. O A1 é 4 e o A2 é 3. Né? 4 mais 3, 7, tá certo? 4 menos 6 menos 2. Então atende as duas equações. Então a solução fica yt igual a 4 elevado a t mais 3, que é o A2, elevado a menos 2t mais 5. Tá? E aí você pode ver que essa solução satisfaz a equação original. Né? Então a equação original é y duas linhas de t mais y' de t menos 2y de t igual a menos 10. Então você pega a primeira derivada, né, dá 4 elevado a t menos 6 elevado a menos 2t. Pega a segunda derivada, então deriva a primeira derivada, fica 4 elevado a t do mesmo modo, depois fica menos 2 vezes menos 6, que está 12 elevado vezes e elevado a menos 2t. Tá? Substitui tudo isso na equação original, então vamos lá. Então a derivada segunda está aqui, 4 elevado a t mais 12 elevado a menos 2t, mais 3 vezes a derivada primeira, certo? Não, perdão, mais a derivada primeira está aqui, 4 elevado a t menos 6 elevado a menos 2t, menos 2 vezes
a função. Então faz 2 vezes a função, fica menos 8 elevado a t menos 6 elevado a menos t, menos 10, tá certo? E aí tudo se cancela, né? Tá certo? Então 4e elevado a t com esse 4e elevado a t dá 8e elevado a t, que cancela com esse menos 8e elevado a t. Depois o 12e elevado a menos 2t, com menos 6e elevado a 2t, fica 6e elevado a menos 2t, que se cancela com menos 6 elevado a menos 2t, que só aparece menos 10 no primeiro membro. Então isso é igual a exatamente menos 10, que era o valor original que nós tínhamos para o segundo membro. Tá? Conforme a equação original, y' mais y menos 2y é igual a menos 10. Portanto, essa equação é satisfeita. Ok? Muito bem. Agora, vamos obter essa mesma solução usando o programa MATLAB. Tá? Então, como eu ensinei nas aulas anteriores, para resolver no MATLAB, a gente tem que escrever a equação diferencial isolando a derivada, e no caso aqui a derivada mais alta, no primeiro membro. Então fica d2y dt ao quadrado, que é a derivada mais alta, que é a derivada segunda, e os demais termos a gente deixa tudo no segundo membro. Então fica menos dy dt mais 2y menos 10. Então vamos na janela de comando do MATLAB digitar a seguinte linha de programação. Sins yt, onde você define a variável dependente y e a variável t para o MATLAB. Depois, dy, você cria a variável dy como sendo o diferencial da variável, a derivada da variável y, então você cria a derivada, e aí aplica o dissolve para saber o valor de yt na solução de uma equação de segundo grau, de segunda ordem, perdão, você aplica o dissolve, e aí no diff f, que é a expressão da derivada, você coloca diff f, a variável dependente y, a independente t, e aí põe o argumento 2, porque aí o programa entende que é uma derivada de segunda ordem. Tá? E aí copia a expressão, aqui eu estou começando com a constante, né? Então fica menos 10, depois a derivada, tá certo? Menos dy, dd vezes y, que é a derivada, né? Nós definimos dy a partir do diff f, então, portanto é a derivada, o sistema entende como uma derivada. E falta o termo que é 2y, 2 asterisco, né, que indica a multiplicação, 2y, e vamos alimentar dentro do argumento de dissolve as condições iniciais. y0 é igual a 12, você está imputando 12, portanto coloca dois sinais de igual, que significa imputação, que obriga a ser, né? Então y0 é 12, e o dy(y0), ele sabe que isso é a derivada, né? 0 no instante inicial, na condição inicial, igual a menos 2, certo? Então, alimenta isso no MATLAB, tá? Informando as duas condições iniciais, porque é uma equação de segunda ordem, tá certo? E aí, executa. Você pode salvar isso, escrever isso na janela de comando, ou salvar isso na forma de um arquivo M, um M-file. E depois, no caso eu salvei, o M-file chama de exen9.m, tá? Está disponível no Store para vocês, tá certo? Aí, executa, tá certo? A procedure, né, o M-file, e obtém a mesma solução que obtivemos teoricamente. Tá? Vejamos agora o caso de raízes reais repetidas. Então, obtém raízes repetidas, né, na equação de segundo grau, usando a forma de Bhaskara, quando digamos, a raiz quadrada, né? O radicando, é isso? O radicando, né? Ou seja, o que envolve a raiz quadrada, se anula. Né? Bom, isso ocorre quando A1 ao quadrado é igual a 4A2. Essa é a forma de Bhaskara. Então, como o termo com raiz se anula, sobra apenas o primeiro termo, então fica a raiz real repetida menos A1 sobre 2. Tá? Que eu vou chamar de R, porque tem uma raiz só, embora repetida. Né? Então, a solução da função complementar, a solução geral da homogênea, fica sendo simplesmente A3 elevado a RT. Eu estou usando agora A3 para não usar o A1 e A2, que já foi empregado no caso anterior, de raízes distintas. Então, a função complementar, YC, solução geral da homogênea, é A3 elevado a RT. Ora, continuamos tendo duas condições iniciais, Y0, Y' de 0. No outro caso, tinham duas raízes, a gente estava procurando duas constantes, A1 e A2. Agora precisamos de duas
constantes também. Tem esse A3 e tem um A4. Por que são duas constantes? Porque nós mantemos as duas condições iniciais. Então, significa que essa solução da homogênea, geral da homogênea, tem que ser em termos de dois termos. Tá? Preciso de dois termos. O primeiro termo, ok, A3 elevado a RT. Eu preciso do segundo termo. E esse segundo termo tem que ser linearmente independente com esse primeiro. Porque se não for ali, vocês vão ver que dá para transformar dois termos em um único termo só e as duas possíveis constantes acabam gerando, se transformando numa constante só quando eu simplifico a expressão. Tá? Eu só tenho de fato duas variáveis, duas constantes, perdão, uma não redutiva à outra, quando os dois termos são linearmente independentes. Tá? Aí sim, eu tenho mais uma constante, que é independente da primeira constante, e o valor específico das duas constantes são determinados a partir das condições iniciais y0 e y'0. Bom, qual seria esse termo linearmente independente? Tradicionalmente, a gente considera a seguinte possibilidade: A4t elevado a rt. Esse termo é linearmente independente com o termo A3 elevado a rt. Eu não tenho como eliminar essa constante A4 ou reduzir, ou ter uma constante que é uma expressão que envolve A3 e A4. Eu não posso fundir as duas constantes numa constante só, porque aí eu teria um problema de atender as duas condições iniciais, exatamente porque demonstra-se facilmente que esse termo A4t elevado a rt é LI com o termo A3 elevado a rt. Vamos calcular a derivada e a derivada segunda dessa solução candidata. Bom, a derivada fica... Bom, aí tem que ser a derivada de um termo, são dois coeficientes, né? É a derivada do produto. Né? Ok? São dois fatores. Então, a derivada de um fator vezes o outro, mais a derivada do outro, vezes o primeiro fator. Então, vamos pegar aqui o primeiro fator como sendo e elevado a rt. Né? Então, a derivada desse cara, que dá simplesmente rt vezes e, rt, aí a4 elevado a rt, eu já pus o a4 elevado a rt em evidência, e o outro fator é o t, cuja derivada é 1. Então, fica rt mais 1, a4, tudo isso, né? Fecha parênteses, tudo isso, a4 elevado a rt. Aí a derivada segunda é que é a derivada dessa expressão. E, novamente, você tem que pensar em termos de dois fatores, né? O fator é esse que está entre aspas, o outro fator, entre parênteses, perdão, o outro fator. Então, você pode pensar a derivada do que está ali, rt mais 1, né? Certo? Do que está entre parênteses é simplesmente r, então r, a4 elevado a rt, e vamos agora fixar, portanto a gente tem a expressão entre parênteses rt mais 1, a gente fixa, e vamos derivar o outro cara, simplesmente cai o r, a4, r elevado a rt. Tá? Posso colocar o a4 elevado a rt em evidência, né? Então sobra a expressão r, tá certo? Sobra simplesmente um r no primeiro termo, tá certo? E no segundo termo é um r, né, que multiplica rt mais 1. Tá? Então fica r ao quadrado t mais r, como tem o r do primeiro termo, então fica mais 2r. Então essa é a expressão que está agora entre parênteses. Tá? Então essa é a expressão da derivada segunda. Então vamos mostrar que a 4t rt é a solução da equação diferencial homogênea. Y' de t mais 1 y duas linhas de t mais 1 a1 y' de t mais a2 y de t igual a 0. Simplesmente substituindo o y, a derivada de y, a derivada segunda na expressão. Então começa com a derivada segunda, que nós já vimos. Abre parênteses r2t mais 2r, a4 elevado a rt, mais a1. Aí pega a derivada primeira, tá? Que é rt mais 1, fecha parênteses, a4 elevado a rt, mais a2 vezes a função candidata, que é a4t elevado a rt. Aí põe o a4t elevado a rt em evidência, que aparece em todas as expressões, e lá dentro, entre aspas, tem a expressão r ao quadrado de t mais 2r, entre parênteses, mais a1, entre parênteses, rt mais 1, fecha parênteses, mais a2t. Que se você empregar dentro dessa expressão, entre colchetes, o fato de que a1 ao quadrado é igual a 4a2, porque a raiz quadrada da forma de Bhaskara se anula, e o fato de que o r, como nós vimos lá na segunda linha, é menos a1 sobre 2, joga ali dentro, então r ao quadrado fica a1 ao quadrado sobre 4, tem 2r que fica menos a1, né? Aí você vai ter uma expressão, e aí nessa expressão utiliza o fato de que a1 ao quadrado é igual a 4a2, aí vocês demonstram facilmente, fácil no caderno,
que a expressão entre colchetes, ela se anula. Portanto, a nossa solução candidata A4t elevado a rt também é solução. Portanto, a solução completa da equação homogênea associada é a primeira solução, A3 elevado a rt, primeiro termo, né, que a gente obteve pelo fato da raiz ser repetida, e depois um termo que nós demonstramos que também é solução, e vocês podem também demonstrar que ele é LI, que é A4t elevado a rt. Então, essa é a solução geral da homogênea, no caso com raízes reais repetidas. Muito bem. Vamos ver um exemplo prático, tá certo? Um exercício. Então, a equação diferencial de segunda ordem específica, no caso, é y duas linhas de t mais 6 y linha de t mais 9 y de t igual a 27. Vamos ver se a condição a1 ao quadrado igual a 4a2 está satisfeita? Bom, o a1 é 6, então a ao quadrado é 36. 4a2, o a2 é 9, 4 vezes 9 é 36. De fato, é o caso em que a1 ao quadrado é igual a 4a2, raízes reais repetidas. O r é menos b sobre a, certo? O r é menos b sobre a, então fica menos, né, a1 sobre 2, certo? Que é menos 3. Esse é o valor de r. Portanto, a solução é, vamos lá, YC, a solução geral da homogênea associada. YC é igual a primeira constante, A3, elevado a R, o R menos 3t, mais A4, a outra constante, um T, que nós vimos que o termo ali aparece o T na frente, e elevado ao mesmo R, menos 3t. Tá? Ok? E a solução particular dessa equação? Evidentemente, a solução particular é b sobre a. Né? Então, é 27 dividido por 9. Então, é 3. Né? Nós vimos que a solução particular é b sobre a, portanto, é 3. Quer dizer, é o coeficiente sobre o A2, perdão, o A2, né? Já é o termo, que é 27, né? Que é o b, dividido pelo segundo coeficiente, que é o A2. Então, é 27 dividido por A2, que no caso é 9. 27 por 9 é 3, é isso. Então, a solução completa é a geral da homogênea mais a particular. Então, A3 elevado a menos 3t, mais A4t elevado a menos 3t mais 3. Tá? Vamos ver como ficam os valores de A3 e A4, ou seja, a solução definida, quando se conhece as condições iniciais. Então, y0 é igual a 5, y'0 é igual a menos 5, são as condições iniciais dadas do problema. Vamos obter os valores específicos de A3 e A4. Então, conhecida a solução, né? A gente faz para t igual a 0, né? Sabendo que e elevado a menos 3t é e elevado a 0, que é 1. Então fica simplesmente A3, né? O segundo se anula porque t é 0, tem um t multiplicando, e tem o termo com a constante 3. Então A3 mais 3 é igual a 5, A3 é igual a 2. Para aplicar a segunda condição, eu preciso calcular a derivada. Tá? Aí eu faço essa derivada igual a 0. Qual que é a derivada da expressão? Então vamos lá. Ali está o y, vamos calcular a derivada de y. Então fica e elevado a menos 3t, aparece o menos 3, então fica menos 3a3 elevado a menos 3t. Aí a outra expressão, né? Novamente ali eu tenho o t que aparece em dois fatores distintos. Né? Então eu faço a derivada só com t, que desaparece, coloquei já o A4 em evidência, fica e elevado a menos 3t. E depois a derivada de e elevado a menos 3t, fica menos 3 na frente, o t carrega, né? Então menos 3t elevado a menos 3t, o A4 já está em evidência. E aí nessa expressão eu coloco t igual a 0. Né? Então e elevado a menos 3t fica e elevado a 0, que está 1, então fica simplesmente menos 3a3. Né? Eu já usei o fato de que a3 é igual a 2, fica menos 6, que a y'0 é igual a menos 6, o primeiro cara. Mas, e veja que ali o primeiro dá 0, né? Que aí dentro do segundo, dentro dos parênteses, né? Dá e elevado a 0, depois o outro dá 0, tá certo? Ok? Não, elevado a 0. Elevado a 0 é 1 e o outro dá 0 porque tem um t multiplicando. Né? 1 vezes A4 é o A4, então menos 6 mais A4 é igual a menos 5, que é a segunda condição inicial em relação à derivada. Menos 5, portanto, A4 é igual a 1, porque menos 6 mais 1 é igual a menos 5. Tá? Então, substituindo na nossa solução, fica yt igual, no lugar de A3 eu ponho 2, tá certo? Então fica 2e elevado a menos 2t
menos 3t. No lugar de A4 eu ponho 1, então fica simplesmente t elevado a menos 3t mais 3. Essa é a solução. Bom, vejamos agora a solução por MATLAB. Tá? Bom, vamos escrever a equação diferencial de segunda ordem, isolando apenas a ordem mais elevada. Então, d2y, dt2, aparece só esse termo no primeiro membro. O resto nós deixamos no segundo membro. Então, menos 6 dy dt, menos 9y mais 27. Então, vamos digitar na janela de comando, depois a gente salva como mfile. Então, sims define a variável dependente e independente, o dy para definir a derivada, depois o yt para calcular a função y num problema dissolve que envolve a derivada segunda, que é o diff yt, argumento 2, parâmetro 2, para ele saber que é a derivada segunda. E aí copia a expressão, estou começando a dar constante, 27, menos 6 a derivada, menos 6 a derivada de y, e menos 9 vezes o y, né, com as condições iniciais. y0 impõe-se 5, e a derivada no instante t igual a 0 impõe-se menos 5. Né? Eu tenho que preencher as condições iniciais. E vocês vão ver que o MATLAB oferece a mesma solução, tá, que nós obtivemos teoricamente. O arquivo em MATLAB está disponível, e também a solução para o Simulink. Vocês podem utilizar o Simulink para examinar a curva que é formada, né, na caixinha, no bloco source. Vocês podem examinar isso. E o Simulink também está disponível no exemplo, no arquivo exem10sl. Muito bem. Podemos agora ir ao terceiro caso, que é o caso das raízes complexas. É quando a raiz quadrada é de um número negativo. Né? O radicando, isso é negativo. Então, A1 ao quadrado é menor que 4A2. Né? Então, o discriminante, né, que é esse termo que se aplica à raiz quadrada, tá certo? Se torna negativo. Não existe raiz quadrada de um número negativo no domínio dos números reais, então a gente tem que ter soluções em números complexos. Antes de discutir detalhadamente essa solução, faremos na próxima aula uma ampla revisão de número complexo, que é um assunto em grande parte visto no ensino médio, certo? Faremos uma ampla revisão de número complexo, tá? Para a gente formalizar essa solução. Okay? Então, temos 3 casos: raízes reais distintas, raízes reais repetidas e raízes complexas. Tá? Cada um desses casos, veja, são soluções de uma equação de segundo grau. Vocês sabem que a equação de segundo grau é uma parábola. Né? E no caso, como o primeiro coeficiente é positivo, é uma parábola com boca para cima. Vamos ver essa parábola. Quer dizer, vamos desenhar no gráfico que tem o f de r, né, que é a equação, né, a variável dependente, que surge associada à equação característica, seria f de r, e r, que é a raiz da equação característica. Tá? O valor da equação característica, que pode ser, e esse valor é raiz quando ele anula a equação característica. O r é a variável que aparece na equação característica. Né? Vamos fazer isso num gráfico, mostrando esses 3 casos, tá? E vocês vão ver a particularidade do caso das raízes complexas, em que a equação não toca o eixo da abscissa. Então vocês estão vendo, tá? Suponha que essa curva seja uma parábola, tá certo? Então você tem o caso 1, a parábola toca o eixo da abscissa em 2 pontos, R1 e R2, são as 2 raízes reais distintas. No caso 2, a parábola toca o eixo da abscissa no único ponto, no caso o ponto de mínimo da parábola, que gera a raiz real repetida. E o caso 3, que é o caso de raízes complexas, simplesmente não há nenhum valor que anula f de r no eixo dos números reais. Portanto, a parábola ela não cruza o eixo dos números reais. Pode-se dizer que não há solução em termos de números reais, ou pode-se dizer também que a solução só ocorre no conjunto dos números complexos. Muito bem. Já temos condições, antes de detalhar, formalizar o terceiro caso, de discutir condições de equilíbrio. Vamos discutir condições de equilíbrio para os casos 1 e 2 já vistos. Tá? Bom, eu me refiro aqui ao equilíbrio intertemporal, ao equilíbrio dinâmico, tá certo? Veja só, né?
Em que condições, né, se chega a um equilíbrio dinâmico, né? Quando a solução da homogênea se dissipa, porque a solução da homogênea, a geral da homogênea, ou função complementar, ela representa o desvio, tá? Ou a perturbação de curto prazo. Tá? Então, no caso 1, de raízes reais distintas, a gente sabe que a solução da função complementar, a geral da homogênea, é A1 e elevado a R1t, mais A2 e elevado a R2t, as duas raízes reais distintas R1 e R2. Para que haja convergência, os dois termos têm que ser não explosivos, então basta que R1 e R2 sejam negativos. Então, quando as duas raízes distintas reais, R1 e R2, são negativas, para t tendendo a infinito, né, o YC, a função complementar, ela tende a zero porque os dois termos se anulam, porque os dois termos envolvem a exponencial com expoente negativo. No caso 2, de raízes reais repetidas, a condição de convergência é que a raiz real única, só tem uma raiz real, embora repetida, seja negativa. Porque vamos ver, olha, a solução desse caso é A3 elevado a RT mais A4T elevado a RT. Então, se o R for negativo, E elevado a RT, ele tende a zero com T infinito. Então, o primeiro termo tranquilamente se anula. Observando o segundo termo, parece que ele explode, né? Porque se T tende a infinito, parece que estou multiplicando uma coisa por uma coisa que tende a infinito, parece que o termo explode, né? Então, mas como que ele tende a infinito? Ele tende a infinito linearmente, né? É uma função y igual a t. Ele tende a infinito por t, linearmente. Mas o outro fator, e elevado a t, ele tende a zero exponencialmente. Então ele neutraliza o outro crescimento, né? O crescimento linear em t é mais do que neutralizado pelo decrescimento exponencial em RT, já que o R é negativo, né? Para t tendendo a infinito. Então esse termo também desaparece. Então a condição R menor que zero é condição necessária e suficiente para que haja convergência no caso de raízes reais repetidas.